Vamos à palavra de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Antes de ler, eu quero tecer alguns comentários sobre esta passagem. Eu quero dizer que esta mensagem é para você, pastor Fernando Henrique de Matos Souza, e sua querida esposa, a primeira-dama, Carla. Esse sermão é para todos os pastores aqui presentes. Esse sermão é para todos os líderes aqui presentes. Se você é um filho de Deus, se você já foi lavado, justificado, está sendo santificado no sangue do Cordeiro, aonde Deus te colocou, você é um líder. Eu estou falando aqui com os pastores, estou falando aqui com os missionários, estou falando aqui com os professores de EBD, essa mensagem aqui é para os líderes de pequenos grupos, de célula, para os evangelistas, é para os líderes de departamento, isso aqui é para os levitas, os músicos, as pessoas que conduzem a igreja de Cristo na adoração, estão na frente, não só ministrando com música, com poesia, mas também com as suas vidas. Esta mensagem é para vocês. Esta mensagem é para você que é um crente em Cristo Jesus e é professor numa escola pública, numa escola particular. Essa mensagem é para você que é dono de empresa. Como cristão, você tem funcionários debaixo de você. É para você que é chefe de seção, diretor, você que é um gerente lá numa empresa, tem 1, 2, 3, 10 funcionários ou mais debaixo de você. Você é um líder. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que é pai, que é mãe. Pais e mães são líderes. Essa mensagem é para você que é avó. Eu sou avô já. 5 netinhos maravilhosos. E eu sei que eu exerço uma forma de liderança indireta, direta na vida dos meus netos. Essa mensagem é para você que é irmão mais velho. Deus colocou você como irmão mais velho. O irmão mais velho tem influência, liderança sobre os irmãos mais novos. Essa mensagem é para líderes, pastores e líderes, é para todos nós aqui que somos cristãos, para todos nós que já fomos chamados por Deus, não só para a salvação, mas chamados por Deus para glorificar o seu nome através de uma posição de liderança, chamados por Deus para glorificar o seu nome através de uma posição de influência, uma posição de liderança. O tempo todo as pessoas estão olhando para nós. Não importa se você tem 3, 4, 10, 1000 líderes, 1000 seguidores, pessoas olhando para a sua liderança. Você é um líder, você está sendo observado por essas pessoas, mas acima de tudo, você está sendo observado pelo próprio Deus. Sua responsabilidade é imensa, sua responsabilidade é grande. Sua responsabilidade é ensinar e dar o exemplo. Sua responsabilidade é corrigir os erros que você vê na vida dos seus liderados, ajudá-los. Tem pastor que não entende isso e fica esperando um ministério onde a igreja seja sempre harmoniosa, pacífica, santificada, mas o chamado para o ministério, Fernando, é um chamado para a gente fazer aquilo que Tito fez na ilha de Creta, quando Paulo escreve para ele dizendo: Tito, a razão de eu ter deixado você em Creta não foi só para pregar bonito no domingo à noite e curtir os aplausos, curtir as palavras de elogio na porta da igreja. Eu te deixei em Creta para que você, como pastor, pusesse em ordem o que ainda faltava. Esse é o chamado de Deus para o líder. O líder não é só para receber o salário, não é só para receber os aplausos e curtir o lado gostoso da liderança, mas é também para arrumar e tratar de problemas, resolver problemas. Josué capítulo 5, versículo 13, nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu só queria dizer uma coisa antes. A gente vê nesse versículo 13, Josué, na noite anterior ao ataque contra a cidade de Jericó, uma cidade estabelecida no topo de uma montanha,
uma cidade do alto, uma cidade fortificada com uma forte muralha, uma cidade fortemente armada. Os israelitas vindo do deserto, sem um exército bem preparado. Agora, o general Josué tem que liderar o povo para atacar essa cidade. E na noite anterior, Josué ele está inspecionando o campo. Todo mundo foi dormir, todo mundo está assistindo, Jô Soares, todo mundo está, talvez, com a família, namorando. Josué não, o líder, ele está lá sozinho, andando pelo acampamento. Sozinho, inspecionando o acampamento, pensando na batalha do dia seguinte. Essa é a vida do líder. Enquanto todos dormem, descansam, ele está acordado. Ele está orando, ele está buscando a Deus, estudando, vigiando. Por isso, você que é membro de igreja, atente para a palavra de Deus em Hebreus 13:17. Vamos ler juntos? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Amém. Vamos falar mais sobre isso. Vamos ler Josué, capítulo 5, começando pelo versículo 13. Josué 5:13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem que, em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Até aí. Eu não queria estar nos sapatos, no lugar de Josué. Eu não queria estar no lugar dele. Ele recebeu de Deus a missão de suceder um grande líder. Um líder que foi muito usado por Deus. A situação de Josué era delicada. Suceder Moisés. Moisés, esse líder que tinha falado com Deus face a face. Moisés, esse líder que não precisava consultar os comentários bíblicos, ele mesmo escreveu Bíblia. Moisés, que não precisava se preocupar com o próximo passo, a próxima estratégia, porque no Salmo 103:7 fala que o próprio Deus manifestava para ele os seus caminhos. Moisés foi esse grande libertador lá no começo do livro de Êxodo, o grande legislador no Monte Sinai. Eu não queria estar nos sapatos de Josué. Agora Josué enfrenta sua primeira missão. Sua primeira missão é atacar Jericó. E naquela noite, eu imagino aquela noite, durante aquele tempo de reflexão, Josué preocupado, tremendo na base, ele naquela noite, naquele momento, ele descobre, ele aprende com Deus 4 verdades maravilhosas que se aplicam para o pastor Fernando Henrique, se aplicam para mim, se aplicam para você, líder do Senhor. Primeira coisa que ele aprende naquela noite é que ele, como líder, não estava sozinho. Primeira coisa que Josué aprende é uma coisa muito encorajadora. Ele aprende que ele não estava sozinho. Naquela noite Josué sentia-se muito só. Você já parou para pensar na solidão de um líder? Muitos crentes
nem fazem ideia do que um líder experimenta em termos de solidão. Tem crente que acha que é uma delícia ser pastor, é uma delícia ser líder, é uma delícia você estar na equipe que organiza um acampamento. Os acampamentos que eu organizei, pensando agora na ala jovem, né? Foram os acampamentos que eu menos curti. Porque quem está na liderança não curte, ele está o tempo todo antenado, preocupado, solucionando pepinos, problemas, correndo atrás das coisas. Quando a gente encontra com as pessoas, a gente não fica aquela cara de preocupado, a gente encontra, oi, tudo jóia, o acampamento está bom, que bênção, tal, mas logo a gente vai esquentar a cabeça. Ser líder não é fácil, a liderança tem uma solidão. Enquanto todos dormem e curtem o final de semana com a família, enquanto todos curtem a festa, enquanto todos curtem o culto, o passeio, o almoço especial, uma noite de sono tranquila, muitas vezes o líder está lá esquentando a sua cabeça, pensando nos problemas que envolvem o seu grupo, outras pessoas, pensando nas opções, pensando na solução, planejando e tomando decisões que envolvem vidas, sabendo que um dia ele vai ter que prestar contas diante de Deus por aquela decisão que ele está tomando. Josué foi chamado por Deus para ser um líder, mas naquela noite, a gente, pelo que nós percebemos e lemos no texto, ele andava pelo acampamento, não acompanhado. Naquela noite, ele como líder, ele não tinha ao seu redor parentes, amigos, ele não tinha os seus familiares, os seus oficiais, ele estava sozinho. É igual você, professor de escola bíblica dominical, você é líder de igreja, pastor. Quantas vezes você fala para a sua família que está saindo para uma festa, está saindo para um aniversário, sábado à noite, e você fala, gente, não vai dar para eu ir, vão vocês, eu tenho que ficar, eu tenho que me preparar para amanhã, acho melhor vocês irem sozinhos, e lá você fica, todo mundo se divertindo, todo mundo festando, todo mundo tendo a delícia da comunhão com os irmãos, mas está lá você lutando com o texto bíblico, lutando com preparação de uma aula, de um sermão, lutando com uma pergunta atravessada que aquele irmão veiaco fez para você para te derrubar. E você prepara, fica até 2 da manhã preparando a resposta para dar para aquele irmão que você prometeu trazer no próximo domingo. E o trágico é que você chega naquele domingo com a resposta, com a Bíblia toda marcada, e aquele irmão não vem. Ele sabe como te frustrar. Mas, naquela noite, Josué, que pensava que estava sozinho, ele descobriu que ele não estava sozinho. Ele encontrou-se, diz o texto, ele encontrou-se com um homem que apresenta-se a ele como comandante do exército do Senhor. Ele encontra-se com uma teofania, ele encontra-se com o próprio Deus. No versículo 2 do capítulo 6 fala, então o Senhor, aquele comandante, agora é tratado como o Senhor Jeová disse para ele, o comandante é Jeová. Ele descobriu que ele não estava sozinho, mas Josué deveria saber muito bem que ele nunca estaria sozinho. Ele se sentia sozinho, vamos dizer, de bobeira, porque ele deveria saber muito bem que ele nunca estava sozinho. Porque em Deuteronômio, num certo ponto, Deus fala para ele que ele vai estar com Josué da mesma forma como ele esteve com Moisés. E o próprio Moisés fala isso em Deuteronômio 31:7, e depois nós vemos que em Josué no capítulo 1, o próprio Deus reforça isso, falando, seja forte e corajoso. Deus falou isso para ele. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometia aos seus antepassados. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Deus falou para ele, eu vou estar com você. Eu nunca vou te abandonar. Eu sempre vou estar com você. Mas Josué naquela noite se sentia sozinho, como alguns de vocês muitas vezes se sentem sozinhos. Mas a grande verdade, a grande aplicação desse texto, para mim e para você, que encoraja a mim, e espero que encoraje a você, é que essa promessa de Deus para Josué, essa promessa maravilhosa, no Novo Testamento Deus fez para nós a mesma promessa.
Você, pastor Fernando, você nunca vai estar sozinho. Por quê? A Bíblia no Novo Testamento, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, eu tenho aqui no quadro para nós lermos juntos. Em Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14, diz o quê? Vamos ler juntos? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, o apóstolo faz a seguinte exortação: acaso não sabem que o corpo de vocês, que foi selado com o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1,13, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado da parte de Deus, o que vocês, e que vocês não são de si mesmos? Em outras palavras, líder, você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você, ele está com você o tempo todo. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, falando sobre os últimos dias, falando sobre a invasão dos falsos profetas, dos anticristos, daqueles espíritos que não procedem da parte de Deus, o que a palavra de Deus nos diz? Vamos ler juntos? Leiamos: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Líder, pastor, você não está sozinho. No início do evangelho de Mateus, o anjo aparece para José e fala: a virgem, a sua noiva, ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel vem a esse mundo, tem um ministério de mais ou menos 3 anos, e no fim do seu ministério, após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, e ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu, Emanuel, Deus conosco, estou com vocês todos os dias. Líder, você não está sozinho. Às vezes você vai se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Por isso, o autor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, vamos ler juntos: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Líder, você não está sozinho. Você não está sozinho. Por isso, eu queria ler para você agora um texto que você talvez já leu no hospital, numa visitação para alguém acamado, alguém muito entristecido. Você, pastor, você talvez já leu isso para os outros. Hoje, deixa que eu leia esse texto para você. O texto de Isaías 43, de 1 a 4. Espero que o Espírito Santo me use agora para falar ao seu coração através da sua própria palavra. Nesse texto que eu amo tanto, esse texto diz assim para você, pastor: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei, fui eu que o chamei pelo nome, você é meu. Quando você, pastor Fernando Henrique, vocês pastores e líderes aqui, quando vocês passarem ou tiverem que atravessar as águas, o próprio Deus fala: eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e as nações em troca da sua vida. Como líder, Deus sabe que você vai ser criticado, vai ser provado, você vai ser testado, vai ser traído algumas vezes. Por isso, no livro de Isaías, ele fala várias vezes: não tema, não tema, não tema, não tema, porque eu sou contigo. Esta é a primeira verdade. Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. Às vezes nos sentimos sozinhos,
mas nós não estamos sozinhos. Em segundo lugar, a segunda verdade que Josué aprendeu naquela noite de reflexão, e se aplica a nós também, é que ele não era o primeiro no comando. Josué aprendeu naquela noite que ele não era o primeiro no comando. Versículo 13 e 14, na sua Bíblia, Josué 6, 13 e 14, fala, 5, 13 e 14, perdão, fala: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se desse homem e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Versículo 14, nem uma coisa nem outra, respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Gente, Josué era o candidato perfeito para ser o primeiro em comando nessa empreitada de tomar-se, dominar de Jericó. Ele tinha tudo para ser o primeiro em comando. Afinal de contas, ele foi filho de escravo, cresceu na vida. Ele sabia identificar-se com as pessoas lá de baixo, com as pessoas do meio, as pessoas do topo. Josué era aquele que sabia receber ordens. Ele não é aquele camarada que foi filho de papai e foi colocado já como chefe da empresa, já foi promovido para diretor. Não. Ele por 40 e tantos anos, ele recebeu ordens de Moisés, foi fiel, foi obediente. E você sabe que os melhores líderes são aqueles que aprendem primeiro e são bons liderados, para depois então ter condições de serem bons líderes. Jesus defende a ideia que uma pessoa não tem condição de ser um bom líder enquanto não for um bom liderado. Por isso que Jesus falou: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Josué tinha tudo para ser o grande líder, o primeiro em comando dessa operação chamada Jericó. Ele era um homem corajoso. Nós vimos isso no começo da sua vida, 40 anos atrás. Os 12 espias vão, ele e o seu companheiro voltam com coragem, apesar de ver todos os obstáculos. Ele tinha fé, coragem, ele era um homem corajoso. Aqui nesse episódio eu acho até graça, porque Josué está à noite andando pelo acampamento, inspecionando, todo mundo dormindo, e ele está indo daqui a pouco num beco lá do acampamento. O comandante, esse homem, a Bíblia fala que aparece diante dele, ele leva aquele susto, está aquele homem com a espada desembainhada. Gente, se fosse eu ia perder a voz, eu ia sair correndo, chamar por socorro, correr para a minha tenda. Mas Josué fala que ele foi em cima do homem, o texto fala. Ele foi em cima do homem e falou: você é por nós ou contra nós? Talvez já segurando já a sua espada também. Ele era corajoso. Mas ele estava precisando aprender que ele não era o primeiro em comando. Esse soldado era uma teofania, uma manifestação divina, como nós já falamos. E esse soldado fala para ele o quê? Esse aparente soldado fala: eu não sou nem uma coisa nem outra que você está supondo. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se em terra, e em sinal de respeito, ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Este comandante do exército do Senhor era o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo para Josué: Josué, eu vim aqui não para receber ordens de você, eu vim aqui para te dar ordens. E Josué na hora aceitou numa boa. Josué não ficou falando: Senhor, poxa, você confia ou não confia? Você entregou isso para mim, mas agora o Senhor está querendo tomar a minha liderança, está querendo quebrar minha perna. Ô Jesus, vai ficar ruim para mim. Não, Josué, ele prostrou-se em terra em respeito, e na hora ele falou: Senhor, fala que o teu servo ouve. Josué logo entendeu, e ele aceitou, e ele se submeteu à supremacia, à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e falou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Líder, pastor, aprenda com Josué: você não é o primeiro em comando. Líder, pastor Fernando Henrique, você não é dono da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Líderes, nunca tomem uma decisão sem antes consultar aquele que está em primeiro lugar no comando.
Cuidado com esse negócio de falar, isso aqui é uma decisão tranquila, a minha cabeça está falando isso, eu já vi isso e aquilo, eu já analisei, Deus me deu inteligência, eu não preciso nem orar. Eu conheço já essa história, já vai lá e se precipita e erra muitas vezes, erra feio. Jesus Cristo disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo não disse assim, sem mim vai ser difícil. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Sem submissão a Jesus Cristo, pastor não faz coisa alguma. Eu não me submeteria a um pastor que não é submisso a Jesus Cristo. Eu gosto do apóstolo Paulo quando ele fala assim, sede, pois, meus imitadores, como eu o sou do Senhor Jesus Cristo. Paulo seguia, imitava Jesus Cristo. Ele sabia que o primeiro em comando é o Senhor Jesus. Naquela noite, então, Josué descobriu que ele não estava sozinho, Josué descobriu que ele não era o primeiro em comando. Terceira verdade maravilhosa, ele descobriu que ele encontrava-se em território sagrado. Ele descobriu que ele encontrava-se em território sagrado. Versículo 15 fala, o comandante do exército do Senhor respondeu. Lembra que Josué caiu rosto em terra, falou, qual a mensagem que o meu Senhor tem para o seu servo? E a primeira mensagem que ele recebeu foi a seguinte: Josué, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Naquela noite, Josué entendeu que ele encontrava-se em território sagrado. Mas isso é meio estranho. Não sou estranho para nós isso? Porque Josué não estava dentro do tabernáculo. Josué não estava dentro do templo em Jerusalém. Josué estava no território ao lado de Jericó, um território pagão. Jericó, uma cidade perversa, que promovia a idolatria, adorações grotescas, pagãs. Aquele território não era sagrado, mas o anjo falou, olha, já que você não está sozinho, eu estou com você, aonde você colocar a planta dos seus pés, é território sagrado. Tire as sandálias dos seus pés, pois este lugar é santo. Então Josué descobriu naquela noite algo que eu e você, pastores, nós precisamos descobrir, que todo lugar aonde nós estivermos é território sagrado. Isso inclui a sala da sua casa, isso inclui a sua escola, isso inclui a faculdade, isso inclui o ambiente de trabalho, o gabinete pastoral, isso inclui o salão de beleza, isso inclui o barbeiro, inclui o campo de futebol, isso inclui o quarto do hotel, isso inclui o trânsito, quando você está no trânsito, numa cidade estranha, longe daqui, sozinho no seu carro, é território sagrado ali. Líderes, pastores, quando você entra numa banca de jornal, quando você muda os canais de televisão, quando você surfa pela internet, território sagrado. Deus está ali com você. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Tire as sandálias dos seus pés. E o lado bonito, o lado maravilhoso deste princípio, desta verdade, chama-se integridade. Na matemática, quando você quebra um número inteiro, você tem frações, de onde origina-se a palavra fratura. O livro de Provérbios fala, quem anda em integridade, quem tem consciência de que todo lugar onde ele está é território sagrado, essa pessoa não se mete enroscada, não se mete em fria, não brinca com pecado, e ele anda em integridade. E Provérbios fala, quem anda em integridade, anda seguro. Alguém pode aplicar aquele trote para você? Pastor, descobrimos tudo, sua casa caiu. Teu coração continua batendo normalmente, porque você está na presença de Deus. Você sabe que sua vida é transparente, você tem andado em santidade de vida, não é fácil, às vezes não é tão gostoso, não é tão emocionante, mas você está em paz. Fala, amigão, não sei qual que é a piada aí, mas caiu o quê? Paulo disse, amados, isso em 1 Coríntios 7:1, vamos ler juntos. Amados, visto que temos estas promessas,
Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amados, vistos que temos essas promessas, promessas maravilhosas, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele fará por nós, diante de tais promessas, purifiquemo-nos. Não é ficar, ó Deus, eu sou fraco, ó Deus, manda um anjo do céu para me purificar. Não, é você, aqui fala, aqui você é responsável de purificar a sua vida, de santificar-se. Deus não vai mandar um anjo limpar a sua coleção de CDs, de DVDs, suas revistas, seus livros, dar uma checada lá, ver se tem lixo lá, se tem material ruim, material antibíblico, material pernicioso. Ele não vai entrar no seu computador e falar, meu filho, sai um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui nos seus favoritos, deixa eu dar uma olhada no seu histórico, você está andando por lugares aqui que não pode, deixa eu mudar no seu computador. Não, é você que tem que se purificar, é você que tem que limpar o seu computador, é você que tem que limpar a sua casa. Em Atos, nós lemos que alguns santos, algumas pessoas se converteram na cidade de Éfeso, e essas pessoas ficaram tão convictos da sua conversão, e houve realmente arrependimento, mudança de visão, de cosmovisão, e essas pessoas foram para suas casas e pegaram um monte de livros que não prestavam, e trouxeram para a praça da cidade, e fizeram uma fogueira santa ali. Ou seria uma fogueira, uma fogueira pecaminosa ali, queimando aqueles livros. E a gente fica tão contente de ver que de vez em quando nas nossas igrejas, um crente aqui, outro ali, um jovem aqui, outro ali, debaixo de convicção, faz uma fogueira, joga coisas no lixo. Eu já tive várias vezes o privilégio de pessoas ouvindo um sermão, domingo, na segunda-feira, terça-feira, meu dia de folga é segunda, na terça-feira aparecer lá. Eu lembro até hoje, uma belina parou, o casal falou, pastor, nos ajuda. Ídolos, muitos ídolos de barro, quadros voltados para a idolatria. O que a gente faz com isso, pastor? A gente é novo ainda, a gente está um pouco de medinho de queimar, de jogar fora, o Senhor nos ajuda. Nós vimos uma caçamba do outro lado da rua. Então é ali mesmo, para a Belina lá, a gente dá um jeito agora, né? E a gente fazia questão de quebrar um pouco para ninguém pegar e usar aquilo não continuar sendo usado para o bem. Na nossa igreja tem um jovem, ele chama Reinaldo Sabonge. Quando ele se converteu, o meu pastor de jovens teve a alegria de pegar uma coleção que esse homem tinha, que valia muito dinheiro, de discos clássicos, aqueles LPs clássicos de rock, discos importados. Aquela coleção valia uma nota. E eles jogaram gasolina, queimaram tudo. Isso foi duro de queimar, mas fizeram uma fogueira santa, quebraram aquilo ali. Recentemente na minha igreja, eu tive a alegria de conversar com um homem que ele, na vida pregressa dele, antes de conhecer a Cristo, ele foi muito violento, ele trabalhou como guarda-costas de pessoas importantes da região, e ele foi jurado de morte. Ele se converteu, e ele carregava ainda aquele medo dos juramentos contra a sua vida, e ele convertido, ele não conseguia se livrar de um revólver. E ele falou uma vez comigo sobre essa luta que ele tinha, e eu falei para ele, entrega esse revólver à polícia, livra-se disso, você não precisa mais disso, confia no Senhor. E ele falou, é difícil para mim, pastor, mas um dia também o Espírito Santo, na hora certa, tocou seu coração, e ele veio com alegria, ele, sua esposa, seu filho, falou, pastor, nós temos uma boa notícia para dar. Ontem nós fomos para o Rio do Peixe, e eu desmontei aquele revólver, nós jogamos um pedaço em diferentes lugares do rio. Nós jogamos um pedaço aqui, outro lá, para ninguém achar, ninguém montar aquilo lá. Purifiquemo-nos a nós mesmos. Não sei o que tem na sua vida, o que tem na sua casa, no seu escritório, alguma coisa que não agrada a Deus. Se Jesus entrasse ali, eu faço uma peça com os jovens, quando eu prego para os jovens, é muito legal essa peça. Eu faço a peça assim, eu estou pregando, daqui a pouco eu me ajoelho e começo a imitar alguém que está acordando de manhã. Ó Senhor, me abençoa, obrigado pela noite, me abençoa no dia de hoje, vem estar comigo por onde quer que eu for. Amém. Quando eu acordo, eu olho, aqui está Jesus aqui. E eu, Jesus, o que você está fazendo na minha casa, Jesus? Está aí. Jesus só fica olhando. Fala, é lógico, eu pedi para você vir, mas jamais imaginei que você viria.
Mas Jesus, fica à vontade. Daí a pessoa fica toda perdida. Daí eu vou fazendo a encenação, a pessoa leva Jesus para a cozinha, chega lá, tem latas de cerveja, tem uísque, tem isso, tem aquilo, ele fica sem graça. Daí ele leva Jesus para a sala, tem revistas semi-pornográficas, fúteis, ele liga a televisão para tentar entreter Jesus com alguma coisa, e nisso aí o telefone toca, é um colega chamando ele para uma balada, uma festa, vai ter mulheres, vai ter bebida. E ele fala: Jesus, fica um pouquinho aqui. Fica alguém que eu tenho que ir rápido, eu volto já. E na encenação eu faço que ele está atraído entre Jesus e o pecado, e ele fica naquela luta. Ele fala: Jesus, fala assim, fica um pouquinho aqui, 2 horinhas eu estou aqui, assisto televisão aqui e tal. E toda vez que ele tenta sair, o Jesus vai atrás dele, e ele vai ficando irritado com Jesus. E nessa peça, finalmente, ele irritado com Jesus, que não lhe obedece, não quer ficar, está atrapalhando ele de ir para a festa, por prazer, para carnalidade. Ele vai, pela última vez, ele quase que briga com Jesus, e ele vai saindo, Jesus vem atrás de novo, daí ele volta para trás e ele pega: Jesus, você não está entendendo, aonde eu vou agora você não vai comigo, você vai ficar aqui. E prega uma mão de Jesus aqui, e prega a mão de Jesus lá, e daí ele olha para todo mundo e fala: o que vocês estão olhando? Vocês já fazem isso também? Quantas áreas da nossa vida que Jesus não seria bem-vindo, certas conversas entre pastores, que se Jesus tivesse, não aconteceriam. Purifiquemo-nos a nós mesmos. Josué, tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está é território sagrado. Meu irmão, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Espírito Santo está com você, você não está sozinho. Logo, se Deus está ali, aquele lugar é sagrado. Purifique-se a si mesmo. E último lugar, Josué descobriu que ele já tinha conquistado a batalha. Ele descobriu que ele já tinha conquistado a batalha. Depois do comandante do exército do Senhor falar para ele tirar as sandálias, entender que ele estava em território sagrado, no versículo 2 do capítulo 6, o Senhor diz para Josué o seguinte: Josué, saiba do seguinte, eu tenho uma noticiazinha para você dormir melhor esta noite. Você está meio inquieto, ansioso, você está meio sem sono, sem condições de dormir, está muito nervoso. Josué, essa ansiedade dá gastrite, dá úlcera, essa ansiedade cai os cabelos, faz mal. Josué, essa ansiedade estraga seus relacionamentos, porque você não consegue se alegrar com seus filhos, com a sua esposa, você só pensa no problema. Josué, deixa eu dar uma notícia para você, para deixar você mais tranquilo. Você dormiu uma noite bem gostosa. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Essa batalha da manhã já tá vencida. Eu já entreguei para você Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Eu já decretei a sua vitória. Vai dormir em paz. Naquela noite, depois desta frase do servo de Deus, do anjo do Senhor, para Josué, Josué percebeu, ele foi relembrado de que o Deus que o chamou, o Deus que ele servia, é um Deus totalmente soberano. É um Deus totalmente soberano. Depois dele ouvir: Josué, essa batalha da manhã, eu já decretei a sua vitória. Você vai lá só pegar o troféu. Quando ele ouviu esse tipo de coisa da boca de Deus, ele então foi percebendo que Deus é totalmente soberano, que Deus não precisa ler o jornal para saber o que aconteceu ontem. Deus não passa a noite rolando na cama, preocupado com o que vai acontecer com o seu servo amanhã. Deus não faz tentativas e depois torce para dar certo. Não, Ele não é como um homem ou filho do homem para se arrepender. Pelo contrário, Deus é Deus. Ele controla todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele determina o futuro, é Ele que dá as cartas, Ele é o autor da história. E Josué descobriu naquele dia que ele, Deus, já havia determinado, decretado a vitória do seu povo contra Jericó. Sim, Josué ainda tinha que acordar de manhã, tocar a trombeta, reunir os seus, se preparar para a guerra, colocar o uniforme, pegar os apetrechos, pegar os armamentos, ir para o campo de batalha, se apresentar ao campo de batalha, ficar lá
circulando em volta de Jericó, conforme a instrução do próprio Senhor. Ele tinha que fazer tudo isso, mas ele fez tudo isso na certeza de que Deus já tinha lhe dado a vitória, e isso faz toda a diferença. E qual que é a aplicação disso para nós? A aplicação disso para nós é que quando Jesus Cristo está no controle, a vitória sempre é garantida. E Jesus está no controle da sua igreja, a qual nós somos chamados para pastorear, e a vitória da igreja já está garantida. Quero dizer o seguinte: da mesma forma como nós, discípulos de Cristo, ouvimos do Senhor Jesus Cristo o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É por isso que existe essa igreja, por isso que estamos ordenando hoje o pastor Fernando Henrique, por isso que nós pastores existimos, nossas igrejas existem, porque existe um mandato do Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus olha para nós e disse para nós o quê? Disse para nós o quê? Olha, eu quero que vocês conquistem Jericó. A Jericó de vocês são os pecadores ao seu redor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Edifiquem a minha igreja. Porém, não temam, não fiquem pasmados diante do tamanho da missão que está diante de vocês, porque eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus nos diz o quê? Vocês serão odiados pelo mundo. O mundo me odiou, vai odiar vocês também, porque vocês são meus. E o mundo vai persegui-los, porém não temam, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por vocês serem um grupo menor, por vocês fazerem parte da minoria, às vezes o mundo tentará intimidá-los. Mas lembre-se da palavra de Cristo, meus irmãos, que falou assim: não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenha medo, Igreja Batista do Jardim Marambá. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus já decretou isso aí, isso vai acontecer, é isso que eu estou dizendo. Não tenham medo, pois a vitória final da igreja contra o mundo já foi decretada pelo próprio Deus. Isso está registrado no livro de Apocalipse. A vitória final é nossa. Se você quer dar uma olhada, como que vai ser a linha de chegada, quem que vai vencer, quem vai perder, olha o livro de Apocalipse. Eu gosto da série 007, sempre gostei. Quando era criança, ficava esperando sair lá da Inglaterra, lá da Europa, sair aquela série 007. Primeira vez que eu fui no cinema assistir eu era bem mais jovem, bem adolescente ainda, então cinema era um negócio extraordinário, fora do comum. Mas eu fiquei triste, porque logo no começo do filme, o 007, ele entrou numa luta dentro de um aviãozinho, e o cara lutou com ele e jogou ele para fora do avião, e ele foi caindo. Eu falei: caramba, vai acabar o filme, ele vai morrer. Eu paguei tantos reais para entrar aqui, o filme já vai acabar, o herói já morre, daí não tem mais graça. Mas não, 007, ele aperta um botão na sua jaqueta, e a jaqueta infla e se torna num paraglider, e tem um GPS, e tem não sei o que, e ele se comunica, o pessoal vem e pega ele. Tudo bem, passamos por essa. Mas logo em seguida tem uma outra situação: ele está no meio do oceano, num iate, com algumas mulheres bonitas, e daqui a pouco aparece um camarada, bem mais forte que ele, também luta, ele é jogado no meio daquele oceano, água gelada. Ele é jogado lá e aquela lancha poderosa sai, deixando ele, a câmera se afasta, não tem como ele sobreviver, água gelada, hipotermia, vai morrer. Falei: de novo, eu estou na ponta da cadeira, eu até relaxo. Falei: caramba, ele dessa não escapa. Mas ele escapa, ele aperta não sei o que lá no cinto dele, o cinto vai saindo e vira uma bote inflável, tem um radinho, vem um helicóptero e resgata ele miraculosamente. 007. Ele está preso numa fábrica. Os caras conseguem prender ele, amarrar com corrente, coloca ele numa esteira que é usada para cortar lenha, cortar árvores, e ele é colocado, ele vai ser cortado no meio. Eu falo: agora acabou, não vai ter mais a série, é a última. Que nada, ele pega aqui assim com a corrente, ele faz um toque no seu relógio, um raio laser, vai, bate na chave, desliga, corta a corrente, ele escapa. É o 007, é o James Bond. Qual o seu nome? Bond, James Bond. Uau, meu herói. Mas eu ficava perguntando quando criança: por quê? Por que ele se mete em tanta enrascada? E como é que ele escapa de todas essas enrascadas? Como é que pode ser isso? E a resposta que eu recebi
de um especial na televisão sobre a série 007 é essa. 007, ele se mete em muitas encrencas, ele é colocado em muitas tribulações, mas de todas ele sai ileso. Por quê? Porque o autor da sua história assim decretou. O autor decretou que 007 não vai ter uma vida fácil, não. A vida dele vai ser emocionante, uma vida de aventura. Ele é um herói, ele vai ser colocado em muita tribulação, mas ele não vai morrer em nenhuma delas. O autor decidiu, acabou. Ele coloca, ele vê um jeito de livrar, ele livra e ele continua vivo. Ele sempre termina, o autor sempre garante que ele termina em vitória. E é o autor que dá a cartada final e acabou. Irmãos, essa ficção 007 é uma ficção. Não é verdade não, viu? É ficção. Mas essa ficção ilustra a nossa realidade como filhos de Deus, como servos de Deus, como pastores de Deus. Ela ilustra isso daí. Porque nós não escrevemos a nossa própria história. Nós não estamos aqui por acaso. Alguém decretou a nossa vida, alguém nos chamou, alguém nos comissionou. E essa pessoa é quem dá a cartada final. É essa pessoa quem escreve a história. Ele é autor da história da nossa vida, do nosso ministério, da sua igreja. Por isso, o Salmo fala: muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas o livra. O próprio Deus, Ele permite que a gente se meta em provação, em aflição. O próprio Deus promete nos libertar, e o próprio Deus é quem nos livra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. Por isso a nossa vitória já está garantida. Você lê o livro de Apocalipse, o que você vê? Você vê que quem dá a cartada final não é Satanás, não é a besta, não são os falsos profetas, mas é o Senhor Jesus Cristo quem dá a cartada final, porque Ele é o autor da nossa história. Ele é o campeão dos campeões, Ele é o leão de Judá, Ele é quem derrota a besta, os falsos profetas, é Ele quem derrota os reis da terra e os seus exércitos, é Ele que os lança no lago de fogo que arde com enxofre. Ele é o cavaleiro que cavalga no cavalo branco. O seu nome é fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. O seu manto está tingido de sangue, o sangue do cordeiro que ele verteu na cruz. Os exércitos do céu o seguem. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Em seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E por isso, no livro de Apocalipse nós lemos o final da história. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Líderes, pastores, pastor Fernando Henrique, Carla, vocês têm uma grande responsabilidade nos seus ombros. O fardo de vocês é pesado. Mas não se esqueça dessas 4 verdades maravilhosas que nós aprendemos aqui hoje à noite. Primeira, vocês, servos de Deus, vocês nunca estão sozinhos. Vocês não são os primeiros em comando. Outra coisa, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar é sagrado. Em último lugar, nunca se esqueça: a batalha, por pior que estiver, saiba disso, você faz parte do Dream Team, você faz parte do time vencedor. A vitória sua já foi decretada, é uma questão de tempo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.
Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esses princípios e verdades tão profundos, tão maravilhosos, Pai, tão pertinentes, relevantes para nós, para a nossa vida cristã, para o nosso ministério. Que o mesmo Espírito que inspirou o teu servo Moisés a registrar essas palavras, que ele possa nesta noite registrá-las em nosso coração e nos dar, Senhor, o querer, o poder de colocá-las em práticas e aplicá-las, Pai, em nosso ministério, em nossa família, em nosso casamento, em nosso dia a dia, para que o teu nome seja glorificado, exaltado através, Pai, do nosso testemunho, através da nossa existência, através do nosso ministério. Em nome de Jesus, nós assim pedimos, nos ajuda, Senhor. Obrigado por tua palavra, mas nos dá teu poder também. Amém. Amém. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me